Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula do ano, né? Do ano de 2025. Nós estávamos com alguns problemas aqui no áudio, na resolução, mas estamos aí de volta. Fala Vinícius, e aí, como é que você está, meu amigo? Fala pra mim aí, como é que tá o áudio pra você? Nós estávamos com alguns colegas aí, mas eles falaram que o áudio estava bem ruim, então eu precisei reiniciar aqui a live. Bom, eu vou dar continuidade aqui nessa aula, tá certo? Para que nós possamos aí trazer o melhor para vocês aí, tá certo? Então a aula de hoje é sobre cuca, né? Alguns conhecem como cuca, outros conhecem como cookie, tá certo? O famoso cookie de farofa. Hoje eu vou fazer para vocês aqui um cookie de uva, beleza? É uma criação minha, tá certo? Eu fiz algumas alterações nas receitas que tradicionalmente o pessoal consome, que é só o cookie de farofa, mas esse é um cookie de uva e eu fiz algumas alterações nele, né? E eu gosto sempre de estar criando, fazendo coisas novas aí e tal, e para ver o que fica melhor, né? Algumas coisas combinam, outras coisas não combinam, e eu procuro sempre fazer coisas aqui que fique bom para mim, né? E eu tenho certeza que vai ficar bom para você também, beleza? Eu sempre falo, pessoal, se vocês tiverem dúvida, manda nos comentários. Se você estiver online junto comigo, manda ali também que eu vou responder para você online. E se não casar isso daqui, você pode mandar para mim lá no direct, beleza? Manda no direct para mim que eu vou responder para você e vou te ajudar aí no preparo dos seus bolos caseiros. Você é dona de casa, você que é empresário, para você que está empreendendo, que quer fazer bolos caseiros aí, manda um oi para mim aí que eu vou mostrar para vocês aí técnicas, né? Vou estar ajudando vocês aí com as técnicas para que você tenha sucesso e bons resultados nos seus bolos caseiros. Beleza? Vamos lá então para o nosso bolo caseiro aqui, para a nossa cuca, né? Vamos ajudar para vocês a descomplicar. A ideia aqui é descomplicar, beleza? E ensinar vocês aí para que vocês tenham sucesso. Vamos lá então. As alterações que eu fiz nessa receita, né? Essa criação minha aqui, o que eu fiz aqui? Eu estou usando buttermilk, tá certo? Olha só, eu já deixei preparado aqui meu buttermilk, para falar a verdade, isso daqui tá mais para uma coalhada, tá certo? Porque o buttermilk, ele é o soro que sobra aí da produção da manteiga. Eles usam esse soro para poder substituir o leite. Assim, ele tem uma porcentagem menor de gordura do que o leite. Tá certo? O pessoal acha que pode ser mais gorduroso por causa da produção da manteiga. E não, ele tem um teor de gordura bem menor aí do que a manteiga, do que o leite. Certo? E qual que é a função deste buttermilk na receita de bolo? Ele dá maciez, ele vai trazer, vai dar bastante umidade para a sua receita, tá certo? E ele vai dar um leve toque ácido, certo? Porque ele é um pouco mais ácido, né? O buttermilk. E aqui nós podemos improvisar com a coalhada, tá certo? Eu fiz aqui uma coalhada, não é bem o buttermilk, mas ele substitui muito bem. Então, como é que eu faço essa coalhada? Eu uso um pouco de leite e aqui eu estou usando em 100 ml, 120 ml de leite e um pouco de vinagre, né? Dá uma colher e meia, mais ou menos, de sopa aí de vinagre. Tem pessoas que usam limão, dá certo também. Aí você deixa uns 10 minutinhos descansando e depois você pode usar aí na sua receita. O meu já está há mais tempo aqui, porque o meu mise en place eu já fiz bem antes aqui, para não tomar muito tempo aqui da live, para a gente poder ser bem objetivo. Então são essas as funções aí do buttermilk
na sua receita. Ele vai dar bastante umidade, vai dar um pouco de acidez aí. Eu gosto dessa acidez porque ela lembra bastante o iogurte, certo? O iogurte, eu gosto de fazer uns bolos de iogurte. Ele dá uma acidez e fica legal. E fora, né, a maciez que ele vai dar para você. Por que ele vai dar maciez? Porque a acidez aí do buttermilk ele vai dar uma quebrada na proteína aí da farinha de trigo, que é o glúten. Ele vai dar uma quebrada, então ele vai dar uma maciez aí e vai ficar, tipo assim, vai ficar legal mesmo, vai ficar muito bom. Outra coisa, outro detalhe é sobre as uvas, tá certo? Esses dias eu recebi um cookie de farofa aqui com uva, mas o que aconteceu? Esse cookie de farofa não tinha farofa. Aí tem um erro que algumas pessoas acabam que cometendo. Na farofa eles acabam que colocando muita margarina. E aí quando você coloca no bolo e leva para o forno, o que acontece? Essa margarina ela vai acabar que absorvendo toda a farinha, o açúcar que está ali, ela vai se dissipar na sua massa. Então acaba que não ficando com farofa em cima. Então você precisa tomar muito cuidado com isso daí. Eu fiz aqui a farofa e logo mais eu vou mostrar para vocês aí como é que ficou o resultado desta farofa. Tá certo? Outra coisa, essa cuca que eu recebi, a uva ela estava toda no fundo. Por quê? Porque quando vocês colocam, por exemplo, uva, colocam goiabada nas suas receitas, é bom que você misture com um pouco de farinha, para que ela tenha aderência, para que ela não desça para o fundo, tá certo? Então ela vai ter aderência e ela não vai para o fundo. Então você pode colocar ou em cima do seu preparo, do seu bolo, ou você pode misturar na tua massa ali, que ela vai se misturar e vai ficar no meio da sua massa, tá certo? Então são esses os cuidados que você precisa ter no preparo da sua cuca, ou da sua cuca, do seu cookie aí. Depende da região onde você está, você conhece por um nome, tá certo? Então essa cuca que eu vou fazer hoje aqui vai ser com fermento de bolo. O tradicional é com fermento de pão, né? A tradicional cuca alemã. Mas na região sul, Santa Catarina, ali é bem colonizado, tem bastante nas confeitarias ali a cuca. Eles conhecem como cuca, mas como eu falei, depende da região, é cuca ou é cookie, tá certo? A única coisa que diferencia aí é que uns fazem com fermento de bolo e outros fazem com fermento de pão. Eu gosto mais com fermento de bolo, tá certo? Eu já fiz com fermento de pão e assim não gostei muito não, né? Mas isso vai questão de gosto, Mas é claro que se eu for para Santa Catarina eu vou comer aqui fermento de pão que eles fazem lá e assim é incrível, é muito boa mesmo. Eu já comi lá de abacaxi, com creme, nossa, sensacional. Eu já comi lá com de maçã, né? Abacaxi, maçã e a tradicional sem esses recheios aí, só a farofa mesmo. E fica muito bom, fica maravilhoso. Beleza? Vamos lá então para o nosso preparo aqui. Eu já preparei, para poder adiantar, eu já fiz um método cremagem. Eu já ensinei para vocês o que é o método cremagem. É a mistura do açúcar com a margarina ou com a manteiga aí, para que ele fique bem cremoso, para que ele dê bastante leveza na massa. Então ele já está pronto aqui. Eu vou bater aqui, ó. Eu gosto de usar essa batedeira aqui, porque ela, para vocês poderem ver aqui, fica mais fácil aqui. Beleza? Bom, aqui já está pronto então o método cremagem. Após esse processo da mistura da manteiga com o açúcar, eu venho com os ovos. Aqui são os ovos já separadinhos e eu vou bater
um a um, tá certo? Para poder incorporar aqui. Coloquei um, vou bater. Agora vou colocar o outro. E bora colocar o último. Beleza, então, pessoal, já bati aqui, tá bem cremoso isso daqui, ó. Nossa, tá coisa linda, hein? Coisa linda. E agora, qual que é o próximo passo? Nós vamos com a farinha peneirada, certo? Sempre peneirar a farinha por causa dos grumos de farinha que fica, por causa da umidade da farinha, ela absorve bastante umidade. Então tomem cuidado com isso, sempre peneire a farinha, sempre peneire o açúcar, para vocês não terem perigo de, quando vocês forem cortar o bolo, tá aqueles gruminhos de açúcar, gruminho de farinha assim, e não é uma experiência muito boa, assim, é ruim, ainda mais se você for servir para os seus convidados, para os seus amigos, familiares aí, tá certo? Ainda mais você que vai estar se aventurando na cozinha. Vamos lá. Eu vou colocar, deixa eu dar um ajuste aqui, bem de leves aqui na câmera, tá certo? O microfone está aqui do lado. Vamos lá então. Eu vou colocar então a farinha peneirada e vou batendo aos poucos e vou intercalando com aqui o meu buttermilk, beleza? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês antes. Olha só os gruminhos aqui de farinha. Vocês estão conseguindo ver? É por isso que eu falo, peneire a farinha de trigo. Para quê? Para que ela não fique com gruminhos aqui na sua receita, beleza? Ó, vou descartar aqui. E vou bater rápido aqui. A batida aqui. Vou bater bem rápido aqui para não ativar o glúten, beleza? Viram? Coisa rápida, rápida mesmo. Eu vou acrescentar um pouco agora do meu buttermilk e depois eu acrescento mais um pouco aí de farinha de trigo. Eu separei essa quantidade aqui de buttermilk, mas isso não significa que eu tenha que colocar tudo, tá certo? Eu vou vendo aqui a textura da massa aqui, aí eu vou dosando.
Misturei. Agora eu vou colocar mais um pouco aqui do buttermilk, porque eu vi que está precisando de colocar mais um pouco. Assim, você sempre vai dosando aos poucos o líquido, para que a tua massa ela não fique muito líquida, senão ela vai acabar aqui absorvendo toda a farofa aí do seu cookie, beleza? Beleza, misturei aqui. E agora nós vamos para o próximo passo aqui. Ó, tô com a uva aqui separada e eu vou fazer uma proeza aqui também. Eu vou misturar um pouquinho de amora, porque nós temos um pé de amora aqui, ela estava congelada e vou aproveitar para poder colocar junto. Mas essa amora eu vou colocar por cima. E essa uva aqui eu vou colocar para misturar na massa, tá certo? Se você tiver pouca uva, você pode colocar só por cima do seu cookie. Agora, se você tiver uma quantidade de uva assim razoável, você pode colocar para poder misturar na massa e também para colocar por cima para poder decorar. Eu gosto de fazer os dois, misturar na massa e colocar por cima. Mas por cima eu vou colocar também as amoras aqui, vou aproveitar elas. Beleza? Então, esse detalhe que é importante. Misturar um pouco de farinha aqui nas uvas. Para quê? Para que ela não desça tudo para o fundo. Tem um pouco de água aqui do suco da uva, eu vou retirar. E agora eu venho com a farinha. É só um pouquinho. É o suficiente para, digamos, empanar a uva aqui. Para a Sheila que chegou agora aí, eu faço isso daqui para quê? Para que a uva ela tenha aderência e não desça tudo para o fundo. Se você não fizer isso daqui, ela vai descer tudo para o fundo e vai se acumular tudo no fundo a uva. Com a goiabada também é a mesma coisa, né? Se você for fazer um bolo que vá a goiabada, geralmente o bolo de fubá, né? Ou bolo de milho, e às vezes o pessoal gosta de colocar. Então sempre passa na farinha. E depois você tira o excesso. Aqui não vai ficar excesso porque a minha uva estava congelada e ela absorveu toda a farinha aqui. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou misturar aqui um pouco na minha massa. Coloquei aqui na minha massa. Eu não vou bater com o batedor, tá certo? E eu já vou, não vou colocar ainda no meu fermento, eu preciso untar a forma. Olha só o erro aqui. Eu sempre falo aqui nas minhas aulas, deixe tudo preparado antes. Deixe tudo preparado para que você termine a massa e já coloque direto na forma. O que eu fiz? Eu esqueci de untar a forma. Olha só. Então eu vou untar a forma agora, vou mostrar como é que eu unto a minha forma para que o seu bolo não grude nela, tá certo? E facilite para você desenformar depois. Ao vivo é assim mesmo. Então bora lá. Vamos untar aqui a forma. Vou passar margarina. Essa aqui é uma forma menor que eu estou acostumado a fazer. Eu sempre faço uma forma maior. Essa aqui é uma pequena. Vou passando margarina aqui. No miolinho também. No fundo. Não esqueça de passar no fundo. Açúcar. Coloco só um pouquinho. E espalho bem aqui. Bato nas laterais para poder tirar o excesso. Beleza? Aqui está então minha
minha forma untada com margarina e açúcar. Bora então colocar o fermento aqui e depois a gente já manda direto ali para a forma. Para misturar aqui também é coisa rápida, não precisa misturar muito não. Beleza? Já misturei aqui, é bem rápido, coisa rápida mesmo. Que depois que você mistura, que depois que você coloca o fermento aqui na sua massa, você não pode ficar manipulando muito. Aqui é coisa rápida. Então agora eu vou colocar na minha forma. Espero que minha forma espero que não seja muito pequena. Eu quase não tenho utilizado essa forma aqui. Beleza, pessoal. Tirei todo o excesso aqui, tirei todo o excesso, não. Raspei bem aqui, ó, funcionalidade boa. Use o utensílio correto para suas receitas, para o preparo delas. Bora lá então. Está aqui, quando ela está assim, ó, ela está bem cremosa. Eu bato no fundo aqui. Pode bater aqui, pessoal, não tenha medo não. Ó, nivelou, tá aparecendo algumas frutinhas aqui. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a textura da minha farofa. Eu posso apertar ela aqui, ó, e ela vai se soltar facinho. Se ela estiver assim, nessa textura, ela dificilmente ela vai se dissipar na sua massa, ela vai se diluir. O que acontece? Se você faz ela com muita margarina, ela vai se diluir facinho aqui na sua massa e depois que você tirar do forno, não vai ter assim, não vai ter farofa no seu cookie e na sua cuca. Tá certo? Então, cuidado com a quantidade de margarina que você coloca. Vá dosando ali com o açúcar e a farinha. Sempre mais farinha. Sempre mais farinha. Beleza? Outra coisa, se a tua massa ela estiver muito líquida, o que acontece? A sua massa ela vai absorver toda a farofa ali e você vai acabar ficando sem farofa também aí no seu cookie, beleza? Então, ó, eu posso colocar as uvas aqui, direto aqui na massa, e depois eu venho com a farofa por cima. Eu vou colocar o restante da uva que sobrou aqui em cima da massa e depois eu venho com a farofa por cima. Ou você pode fazer vice-versa, beleza? Eu vou fazer direto aqui em cima da massa, depois eu venho com a farofa por cima. Aqui está, não tem muito segredo, então... como eu falei, eu tenho algumas amoras aqui. Eu vou aproveitar essas amoras que eu colhi no quintal e vou passar um pouquinho de farinha nela, também para que ela não desça para o fundo, e vou colocar no meu bolo também. Vou tirar um pouco do suco aqui, porque ela estava congelada, aí acabou que... Beleza? Misturei com um pouco de farinha. Tirei todo o excesso aqui, o excesso ficou no fundo. E eu vou colocar aqui em cima do meu cookie. Olha aí.
esse aqui vai ficar sensacional. Tá com uma cara muito boa. E agora eu finalizo aqui com a farofa. Eu posso prensar a minha farofa, depois ir soltando aqui em cima. Ou se você não quiser uns grumos tão grandes como esse daqui, assim que ficou aqui, ó, você pode só esfarelar aqui por cima. Eu gosto de uns pedaços bem grandinhos, para ficar bem crocante. Aí fica na sua opção. Você pode usar o açúcar refinado, ele vai dar uma crocância aqui. Ou você pode usar açúcar cristal, aí ele vai ficar mais crocante ainda. Só que você cuidado para não colocar muito, tá? Para não ficar muito doce aí. Viu, pessoal? Bem simples, bem simples. Algumas técnicas que algumas pessoas acabam que não fazendo e acaba que afetando o resultado final aí da sua receita. Foi como eu falei no decorrer do vídeo aí. Eu recebi uma cuca e em cima era para ser cookie de farofa e no final das contas não tinha farofa e a uva ela estava toda no fundo. Então, esses são pequenos detalhes. Bom, aqui está, se você quiser às vezes colocar mais farofa, não, quero com bastante farofa. Você pode pôr. Aqui como minha forma, eu não sou acostumado a usar essa forma aqui, eu achei que ia dar o tamanho aqui. No final das contas, estou achando que ela vai ficar um pouco pequena assim, mas isso daí acontece. Ela vai crescendo, mas não vai crescer tanto assim e não vai cair para as bordas. Do jeito que está aqui, então tá bom. Se eu colocar mais farofa, no momento que ela crescer, ela vai começar a jogar a farofa para fora da forma. Então esse daqui é um tamanho ideal. Beleza? Galera, eu sempre falo, se vocês tiverem dúvida, manda para mim no direct, tá? Alguma receita que vocês tenham dúvida, alguma técnica que vocês estejam errando na sua cozinha, manda para mim que eu vou responder vocês e vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Beleza? Eu vou levar então esse meu bolo para o forno a 180 graus, ele já está pré-aquecido a 180 graus, vai dar aqui mais ou menos uns 35 minutos de forno. 35 a 40 minutos aí. Isso vai variar bastante de acordo com o forno e de acordo com o tamanho, beleza? Galera, esse foi o conteúdo de hoje. Eu vou estar preparando mais conteúdos aqui para vocês, para o sucesso da cozinha de vocês, para que vocês tenham bastante sucesso aí no preparo das suas receitas de bolo caseiro, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aqui no Descomplicando Bolos Caseiros. Fui!